Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação. Prazer estar com vocês. E eu sou a Ana Paula, também líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. Esse aqui é o podcast da quarta-feira, seja muito bem-vindo e nós estamos estudando a carta de Tiago. E hoje nós falaremos especificamente sobre um tema muito interessante, sobre guerras. E quando a gente fala sobre guerra, o que é que vem à sua mente? Agora, eu não sei qual você pensou, mas a verdade é que toda guerra você luta com algo. E Tiago vai ajudar a identificar as nossas guerras e apresentar um caminho para a vitória. É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente volta. Voltamos. Vamos direto para a leitura porque hoje tem bastante coisa para a gente comentar. Abra sua Bíblia aí em Tiago 4, lembrando que a nova versão internacional é a que a gente utiliza aqui na nossa leitura, ok? Vamos lá? Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Muito bem, esse é o capítulo 4 de Tiago, e se você tem acompanhado as nossas conversas aqui sobre Tiago, você vai perceber que ele tem esse hábito ou esse estilo de, no primeiro verso de cada capítulo, ele apresenta o tema da discussão, daquilo que vai nortear as argumentações dele dentro do capítulo. Ele se dirige a uma comunidade cristã de judeus dispersos e ele tem identificado que essa comunidade não tem tido talvez a postura de Jesus, a postura daquilo que aprenderam, o estilo de vida de Jesus. Eles têm dificuldade com a perseverança, eles têm dificuldade com os relacionamentos, eles têm dificuldade com o controle emocional e agora eles enfrentam sérias guerras e ele vai tratar disso. E é muito interessante perceber que a gente vai identificar 4 áreas de guerras aqui
e que eu acho que você vai se identificar com alguma delas, no mínimo, que talvez é uma área que te impacte diretamente. A primeira área de guerra que ele trabalha são as guerras internas. Tiago, ele faz isso com certa frequência. Se a gente lembrar no primeiro capítulo, ele vai dizer que a tentação ela é produzida internamente. Sim. Ela é algo que nasce internamente. Então, isso aqui já tem um conceito muito importante, Tiago 1 e Tiago 4. A gente costuma jogar os nossos problemas Terceirizar, né? para os outros. Uhum. E o cristão, às vezes, joga para o diabo, né? Para o mundo espiritual. E Tiago, ele é muito duro, assim, e muito direto. A tentação é interna. E a guerra, onde ela começa? Internamente. Ele fala assim: a guerra não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Ele vai dizer que a grande guerra interna é a cobiça. A gente quer as coisas, a gente deseja demais as coisas, a gente luta intensamente para ter as coisas do jeito que a gente quer. E aí ele vai dizer assim que a gente não vence essa guerra porque a gente está lutando por motivos errados. A gente só pensa em nós mesmos e parece que essa busca para a autossatisfação, ela se encontra geralmente com a derrota. É Jesus que diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É interessante ver aqui que todas as guerras que ele vai tratar, elas primeiramente nascem no nosso próprio coração. Mais uma vez, ele não está sendo contra aqui desejos, planos e intenções que o ser humano tem de progredir, de crescer e se desenvolver. A crítica dele aqui é quando a gente coloca o nosso coração nessas coisas e se esquece das coisas maiores. Né? Aonde está o seu coração, ali onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração, a Bíblia fala. Ele usa exatamente o ponto da cobiça. Cobiçar é justamente isso que você falou, não tem a ver com. O problema não é progredir, prosperar ou sonhar. O problema é quando eu progrido, prospero e sonho, só que eu estou incomodado com o outro. A minha busca é sempre que eu tenha o que o outro tenha, porque eu estou, de novo, olhando só para mim. Eu não consigo, por exemplo, me alegrar com uma vitória de uma outra pessoa. Eu É só como se estivesse numa competição eterna. Exatamente, a gente nunca está em paz, a gente está Uhum. sempre em guerra. A segunda guerra que ele vai mostrar é a guerra com Deus. A primeira interna e agora com Deus. Ele fala lá: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e vai construir até ali o ponto que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui é muito interessante porque ele vai chamar de adultério a inimizade com Deus. Ele vai até dizer que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes. Ciúmes para Deus é zelo. É a ideia assim como um marido que não tem nenhum prazer que o outro seja infiel na relação. E aí ele vai fazer uma comparação muito interessante que eu acho que vale aqui a gente gastar um tempinho. Ele vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então quando a gente gosta do mundo, a gente é inimigo de Deus e, portanto, adúltero. Aqui é um ponto que tem uma compreensão muito errada da questão mundo. Porque para muitos, principalmente que vem de contexto cristão, ao longo da vida se criou um conceito que tudo que é do mundo é ruim. Então aí muitos se afastaram demais das pessoas, não tem relacionamento com ninguém, não falam com seus vizinhos, não jantam com os amigos, porque você não pode se misturar com o mundo. E aí essa linguagem de se misturar com o mundo é assim, é como se eu não pudesse ter relacionamento com as pessoas. Só que o próprio Paulo, aqui mesmo, Tiago, a Bíblia inteira reforça que seria impossível a gente viver no mundo e não se relacionar com o mundo. O problema aqui, a palavra mundo aqui é a palavra cosmos. E a palavra cosmos dirige ao fato de que existe um sistema organizado. Enquanto caos é desorganização, cosmos é organização. A ideia aqui é que existe um sistema corrompido e é isso que gera a inimizade com Deus. Aqui pode ser
uma alusão que ele faz lá no princípio, quando há a entrada do pecado no mundo, em que a gente sabe, a gente já estudou isso em outros momentos, até mesmo no Radiação, em que naquele momento houve o desequilíbrio do nosso relacionamento com Deus, com os nossos pares, ou seja, com os outros seres humanos, houve o desequilíbrio da natureza, e a gente pode dizer aqui que esse mundo corrompido, ele é o reflexo desse desequilíbrio com a entrada do pecado? De certa forma é sim, porque esse mundo corrompido e esse sistema corrompido é um sistema que tem um slogan, tem um Hum, norte. Qual é o norte? Você é Deus para você mesmo. Então, quando eu sou extremamente consumista, egoísta, quando eu não, quando eu não valorizo o outro, quando eu me torno dependente de algum vício, eu estou tentando ocupar o lugar de Deus para mim mesmo. Eu estou tentando ser o meu próprio Deus. ou Esse é o mundo seja, corrompido. se nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus e nós viemos à vida a partir do sopro de Deus, nós sabemos que todo ser humano tem a necessidade de se aproximar do seu Criador, por conta dessa partícula, por conta desse sopro divino, certo? Quando a gente se afasta de Deus, o vazio que a gente sente, o vazio que muitas pessoas sentem, é a falta do relacionamento com Deus na sua vida. A gente pode dizer aqui que o sistema corrompido, ele se dá pela quebra desse relacionamento com Deus? Sim, se dá, porque a gente comprou esse slogan que é possível viver sem Deus e longe de Deus e ser Deus para a gente mesmo, só que isso também vai manter a gente sempre em guerra, porque a gente não encontra sossego, porque a gente não vai encontrar essa satisfação plena que só é possível em Deus em nenhuma outra coisa, na riqueza, nas nossas ansiedades, nas coisas que nos dão prazeres. Essa paz pode ser até momentânea, mas passou um tempo, essa guerra interna volta. Não sacia, nunca sacia. É uma guerra com Deus. Você rejeita Deus por conta do seu orgulho, porque você acha que você vai conseguir sozinho. Muito bem. Aí ele vai, eu vou ter que dizer aqui para você, ele faz um sanduíche. Ele coloca duas guerras no começo do capítulo, duas guerras no final do capítulo, e no meio ele dá a dica sobre a vitória, sobre as guerras. Então eu vou pular alguns versos e vou lá para o verso que ele fala assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei. Aqui ele apresentou a guerra interna, a guerra contra Deus, e agora ele fala sobre a guerra com as pessoas. É o verso 11 do capítulo 4. Ele vai dizer que a gente deve não falar mal uns dos outros. E aqui está uma prova muito grande do que ele está dizendo ali em cima, que o mundo não é exatamente as pessoas, mas o mundo é um sistema corrompido. Porque aqui ele vai dizer que quando a gente julga alguém, a gente se coloca no lugar do juiz. De novo, a gente está se colocando no lugar de Deus. A gente está dizendo quem é e quem não é. E ele está dizendo assim: pare de julgar. E olha que engraçado, aqui parece que tem um julgamento entre iguais, porque são irmãos. Quando ele usa o termo irmãos, ele está, dentro desse contexto aqui, ele está obrigatoriamente falando não de irmãos em carne, mas ele está falando de irmãos de fé. Ele está falando de gente que tem a mesma fé e em vez de se ajudar como irmãos devem fazer, ficam falando mal uns dos outros, colocando-se como juiz. Ah, porque ele faz alguma coisa diferente do que eu faço, ele pensa alguma coisa da fé um pouco diferente do que eu penso, então ele é a pior pessoa do mundo. A gente não consegue aceitar o outro. Sempre que a gente se dirige ao outro, é para julgar o outro. Tem pessoas, a gente, óbvio, todo mundo conhece gente assim. Quando se reúne, o prazer é falar mal dos outros, não é se divertir, dar risada numa boa, mas o prazer é falar mal das pessoas. Eu tenho um desafio, eu sempre falo disso. Você quer ver se as pessoas realmente são boas de papo? Experimenta conversar um dia inteiro sem falar de outra pessoa. Você vai ver quem sabe conversar de fato e quem não. Ou quem usa desse artifício de falar do outro. Experimenta.
Faça esse teste, você vai ver. Engraçado como o Tiago é, né? Ele tem um apego à comunicação, né? Primeiro ele Tem. fala da língua, depois ele fala para você falar menos, ouvir mais, aí depois Se relacionar se bem. relacionar bem. E aqui, mais uma vez, ele tá falando da comunicação de novo. Para de julgar, para de fazer fofoca, para de falar do outro. É porque essa pessoa também não tem paz. Não. Quem só vive em função do outro, metendo o pau no outro, ele é uma pessoa rancorosa demais, ele é uma pessoa amarga, uma pessoa que não encontra paz. A alegria dele é estar em guerra com alguém. E mais uma vez, citando a Bíblia, o nosso coração, a nossa boca fala do que o coração tá cheio. E se você só tem uma pessoa que o prazer é falar mal do outro, é porque o coração dela não está em paz. O coração dela está cheio naquele momento de angústia e de uma insatisfação que a faz colocar isso para fora. É isso. E aí a última guerra que ele apresenta é a guerra com as circunstâncias. Ele vai dizer assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, vamos passar ali um tempo, a gente vai fazer negócio, vai ganhar dinheiro. E aí Tiago fala uma coisa que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Não sabe, né, Júlia? Até um dia atrás a gente estava assim fazendo 1000 planos e agora a gente está todo mundo dentro de casa sem poder sair. Então assim, todos os planos foram cancelados. Todas as viagens, teve gente que tinha casamento marcado. A gente tem uma pessoa no Radiação, né, muito querida nossa, que é cerimonialista, e tem gente que cancelou casamento, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, assim, guerra interna, guerra contra Deus, guerra com as pessoas, e agora ele fala sobre uma última área de guerra, guerra com as circunstâncias. Gente que planeja, muito planejado, vou fazer negócio, vou ganhar dinheiro, vai dar certo, e não consegue lidar com o fato de quando as coisas não acontecem do jeito que espera. E Tiago vai dizer assim: vocês não sabem o dia de amanhã. Então, em vez de ter essa arrogância e empreender essa briga com as circunstâncias do tempo e do planejamento, ele fala assim: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Posso dizer aqui que o conselho dele é tirar a ansiedade da jogada? Porque alguém que faz planos cegos e que não coloca. Porque na hora que você fala, se Deus quiser, você está dando naquele momento, tirando das suas costas a possibilidade daquilo dar certo, mas você fala assim: eu estou fazendo o meu melhor, eu estou construindo um caminho. Se for da vontade de Deus, isso vai dar certo. Senão, eu compreendo que não era o caminho que Deus queria. É exatamente isso. Provérbios 16 vai dizer assim, que é do homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Então, assim, Provérbios 16, Entrega todos os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Salmo Qual que é o outro? 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o tudo mais ele fará. Salmo 37. Mas o outro que eu falei não é isso. Também tá no Provérbios 16, Essa parte tá mesmo. né? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Versículo 3. É isso aí. A ideia é essa, assim. Nós temos que fazer planos. O Tiago não está aconselhando não fazer planos. Só que ele está dizendo assim: tira um pouco da ansiedade disso, confia no Senhor, faz o plano, faz o seu melhor, se dedica, mas pare de guerrear com as circunstâncias. Entenda que Deus controla todas as coisas. É isso que é interessante. Ao final, na verdade, mas está lá no meio, né? Porque ele vai dizer no meio do capítulo, ele vai apresentar a vitória sobre as guerras. Portanto, submetam-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. De forma bem objetiva. Como que a gente vence a guerra interna, a guerra contra Deus, a guerra contra as pessoas e a guerra contra as circunstâncias. Ele vai dizer algumas coisas aqui. Reconheça Deus como Senhor, é a primeira delas. Reconheça quem é Deus e que você não é. Resista ao sistema.
Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês, ele está dizendo assim, o pai desse sistema corrompido, que você até relacionou lá com Gênesis, o pai do sistema corrompido que diz que você pode ser Deus é o diabo. Resista esse sistema e esse sistema se afasta de você. Júnior, então a pergunta que não quer calar. Se nós somos tentados pelas nossas próprias tentações internas, por que é que nós temos que resistir ao diabo? Porque ele se aproveita desse coração inclinado a querer ser Deus para si mesmo. Interessante perceber que ele não consegue, o diabo em si, ele não consegue ser Deus para nós mesmos, porque ele não é Deus. Mas ele coloca no nosso coração a ideia de que a gente pode. Então ele usa, de certa forma, o sistema e ele usa essa nossa inclinação para ser Deus para nós mesmos, para que a gente consiga resolver o nosso problema, só que isso vai fazer a gente permanecer em guerra. Aí ele vai dizer assim: mente e coração com uma direção clara, não pode ter mente e coração dividido. Tem que ter clareza do propósito de vida. E tem que ter, por fim, arrependimento. É uma ideia de. Ele usa aqui conceitos do remorso, né? Entristeça-se, chore, se humilhe diante de Deus. Mas é dizer assim: mude o foco. E aí aqui, se você não percebeu, o segredo da vitória da guerra não é continuar a luta, é estabelecer a paz. Estabelecer a paz internamente talvez signifique diminua os seus apetites em relação a tudo que você cobiça. Porque apetites exagerados, eles vão dar problema e a gente sabe disso só pelo estômago. Com Deus, estabeleça a paz com Deus. Só que essa paz é a única que você mesmo não consegue estabelecer. É só por meio de Jesus que você tem paz com Deus. É trazendo para o vazio que existe dentro de nós, que é a sede do relacionamento com Jesus, que a gente consegue ter a paz novamente. É isso aí. Dentro do nosso coração tem uma mulher que pregou um dia num evento que eu estava, e você estava também, que ela diz assim: no nosso coração é como se tivesse um trono, e a gente gosta de sentar nesse trono, mas esse trono tem dono e é Jesus. Como é que a gente estabelece a paz com os outros? Menos julgamento, mais empatia. Como é que a gente estabelece a paz com as circunstâncias? Entregue os seus planos, os seus objetivos ao Senhor. A guerra não se vence com mais guerra. A guerra se vence estabelecendo a paz. Muito bem, Tiago, como sempre, trazendo uma palavra muito contemporânea e que se aplica perfeitamente aos nossos dias. E, Júnior, dessa vez eu queria terminar esse podcast de uma maneira diferente. Eu queria terminar com uma oração e orar pelas pessoas que têm enfrentado guerras, cada um com a sua. Amém. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos pela revelação da sua palavra a Tiago. E eu oro nesse momento pelas pessoas que vivem a guerra interna, que o Senhor sacie os seus apetites, que o Senhor diminua as suas ansiedades e que haja paz no coração delas. Pai, eu oro também pelas pessoas que estão em guerra contigo, a guerra interna de ceder o seu lugar, ceder o lugar que estão ocupando os seus próprios tronos e dar lugar ao Senhor, a Jesus. Que a partir dessa palavra, eles possam entender que quem é soberano sobre a nossa vida é o Senhor. Eu continuo e oro por aqueles que estão em guerra com os outros e que fazem dos seus dias um tribunal, em que há muito julgamento e menos empatia. Pai, que eles possam ser empáticos e que possam, assim, dar lugar para harmonia e paz. E por fim, Jesus, eu oro por aqueles que querem fazer dos seus dias os seus próprios planos e que estão em guerras com as suas próprias circunstâncias, com o seu próprio tempo. Que cada dia a gente aprenda a entregar os nossos planos, os nossos anseios, nossos desejos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é dono de todas as coisas e soberano sobre o tempo e o espaço. E é no teu nome que eu oro, certo de que lá na cruz
O Senhor já nos deu a vitória. Amém. Amém. Como indicação, a gente vai incluir uma música na nossa playlist. Aqui ao final você vai poder clicar nela e vai ter a versão em inglês, que é a versão inteira, e vai ter um pedacinho que é uma versão que a gente tem com a tradução de Quem Luta as Nossas Guerras. É uma música bem bonita, uma música que vale a pena meditar nela. Fiquem com Deus e até sábado. Tchau, pessoal.